Fala pessoal, tudo bem? Todo mundo que ouviu, que participa, que dá sugestões. É muito legal o feedback de vocês, eu agradeço demais. E eu não esperava a quantidade de pessoas ouvindo o meu podcast, comentando, dando feedback se gostaram, que tem compartilhado com pessoas que estão começando na área. Então fica aqui meu agradecimento. Bom, hoje a gente vai falar sobre ferramentas utilizando inteligência artificial para desenvolvimento de software. Existem diversas ferramentas após aí a explosão do ChatGPT, que trouxe uma evidência maior disso, mas também gerou muita dúvida. Qual que é o limite da inteligência artificial? A que ponto que ela pode chegar? Será que ela realmente é perigosa? Mas vocês podem assistir um vídeo que eu recomendo muito do Fábio Akita, que ele fala no título assim, Entendendo como o ChatGPT funciona, rodando sua própria IA. Nele, ele esclarece muito bem como funciona por trás dos panos ali o ChatGPT e como o hype ficou muito grande sobre esse assunto. Muitos youtubers famosos, pessoas que têm certa influência, começaram a dar opinião sobre, e aí já criaram diversas teorias da conspiração, que as máquinas iriam dominar tudo, mas tá longe, muito longe disso ainda. Basicamente, o ChatGPT é como se fosse um grande Akinator. Não sei se vocês já usaram Akinator. Você pensa em um personagem, alguma pessoa, e aí ele vai perguntando: é isso? É isso? É assim o assado? Você vai respondendo sim, não, talvez. Até fazer uma busca binária ali e encontrar aonde está o seu personagem. Mas bom, no caso do ChatGPT, basicamente ele tem milhões de tokens cadastrados, que são as unidades básicas de texto que o modelo usa para aprender e produzir frases. Esses textos têm emojis, por exemplo, pontuações, palavras, e com esses tokens há uma certa análise para ver qual que deveria ser a resposta mais adequada para aquela pergunta. E o ChatGPT tem esse nome de GPT porque ele é baseado em um modelo de linguagem chamado GPT, que na sigla significa Transformador Generativo Pré-treinado, que é um tipo de rede neural que aprende padrões e probabilidades a partir de grandes quantidades de dados textuais. Então, basicamente, é um amontoado de texto lá e através de bastante treinamento do modelo, ele vai tentar responder conforme o contexto mais adequado para sua pergunta. Então, nesse caso, não oferece risco algum para a gente, para a humanidade. Ele não vai desenvolver algo por conta própria. Por exemplo, ele não tem consciência, emoções, ou objetivos próprios ou intenções. Ele apenas tenta imitar o estilo e conteúdo dos textos que ele aprendeu. Então, se ele aprendesse tudo errado, ele iria responder tudo errado. Depende do conteúdo que ele utilizou para sua base de conhecimento. Atualmente está na versão aí 3.5, que é usada pelo povão, e tem a 4.0, que aí já é a versão paga. Mas para quem usa o Microsoft Copilot, já pode utilizar essa versão 4.0 gratuitamente. Antigamente, essa versão ficava acoplada ao Bing, mas a Microsoft resolveu separar, apartar isso por um app próprio. Eu particularmente gosto muito, uso bastante também. Uso também o ChatGPT normal 3.5, mas o Copilot ele oferece mais recursos e além disso tem integração com a internet, então isso faz ficar mais interessante. Normalmente quando eu vou utilizar ele, eu tento passar algum contexto. Às vezes quando eu quero desenvolver alguma coisa que eu não conheço muito, recentemente, por exemplo, para desafio próprio, eu comecei a desenvolver um app em Flutter, só que sem estudar um pingo de linguagem Dart ou coisa do tipo, usando só apenas minha experiência prévia, talvez em Ionic, em React Native ou em mobile nativo, né? E foi uma aventura. Eu comecei a desenvolver utilizando o próprio ChatGPT para me auxiliar. Então eu passava um contexto para ele. Imagine que você é um desenvolvedor sênior de Dart, está desenvolvendo um app em Flutter que faz isso, isso, aquilo, e você deveria gerar um widget que gere isso, isso, isso. Com um contexto mais apropriado, ele vai ter mais informações e vai gerar um conteúdo mais apropriado para minha necessidade. Então, graças ao ChatGPT e o Copilot, que agora é chamado, eu consegui aprender bastante coisa de Flutter, sem gastar horas e horas olhando a documentação ou estudando algum vídeo. Ele acabou otimizando bastante o meu tempo e foi um hobby, uma diversão garantida ali. O legal dele também é que eu posso colar um pedaço de código e ele pode auxiliar, vendo se tem alguma possibilidade de ter algum bug, alguma possível melhoria de performance. Ele pode gerar testes unitários e ele pode até fazer sugestões em parte de estilos, sugestões de interface humana. Então, é uma ferramenta muito poderosa, mas que deve ser utilizada com bastante cautela
e revisão, porque é uma coisa automatizada. Por isso que é importante ter um humano ali validando, vendo se realmente aquilo lá é a sua necessidade, porque por mais que a gente faça alguma tratativa no nosso prompt, façamos ele bem definido, ele não vai estar a par totalmente da nossa regra de negócio. E é inegável que a OpenAI está causando uma revolução muito grande. Recentemente, lançaram a ferramenta Sora, que vai ser uma inteligência artificial que cria vídeos a partir de textos. E é incrível esses vídeos, eles ficam em alta definição, alto nível de detalhes, até reflexo tem em água, em espelhos. Então, tá um negócio muito absurdo. Isso pode auxiliar bastante, por exemplo, em desenvolvimento de cutscenes em jogos, ou por exemplo, até mesmo em filmes, podendo economizar milhões de reais ou em dólares, dependendo de onde foi gravado esse vídeo, e em CGI. Uma outra ferramenta recém-lançada também, que está me surpreendendo bastante, é o Amazon Code Whisperer, que é uma ferramenta também de produtividade baseada em IA, que gera sugestões de código, rastreia referências e verifica a segurança na própria ferramenta de desenvolvimento de software, como no caso Visual Studio Code. Atualmente eu estou utilizando ela e tenho gostado bastante. A interface é amigável, é simples de utilizar, é gratuito também para uso pessoal, tem sugestões de código ilimitadas, tem verificação de segurança 50 por mês por usuário, então achei muito interessante por ser gratuito. Acho que vale muito a pena, pessoal. Outra ferramenta também, que eu não poderia deixar de falar, é o GitHub Copilot. Já está aí no ar mais de um ano, nem preciso falar, né? GitHub é o mais popular serviço de hospedagem de software, controle de versão que a gente tem, baseado em Git. Então, o seu modelo é muito rico mesmo. Ele usa o modelo GPT-4 da OpenAI para sugerir código e está sendo muito bem treinado com a quantidade de código que a gente tem no GitHub. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa também. Infelizmente, ele não tem uma versão gratuita, mas quem quer desembolsar uma graninha aí, acho que vale a pena também. A não ser que você seja estudante, professor ou seja um dos donos de repositórios open source famosos. Se você for um dos maintainers, aí beleza, você tem a versão aí do Copilot gratuita, a versão individual. Não me esquecendo também, temos a ferramenta Tab9, que também é poderosíssima, sendo uma das concorrentes aí dessas duas outras que eu falei. Também tem sugestões de código, ele pode melhorar seu algoritmo, pode encontrar bugs, e é muito fácil de utilizar, muito fácil mesmo. Tem uma versão gratuita, que é a Basic, que tem um pouco menos de recurso, mas já tem o autocomplete de código, que vale a pena também, pessoal. Já na versão Pro você vai ter teste unitário, explicação de código, geração de documentação, entre outros. Que é o que basicamente essas ferramentas oferecem em comum, quando tem planos mais otimizados aí para a empresa, coisas para projetos profissionais. Aí sim, quando for Business ou Enterprise a versão, você vai ter esses recursos mais avançados. A Google também não quis ficar para trás e recentemente ela lançou o Gemini, que é uma ferramenta muito similar ao ChatGPT, tá uma interface bem bonitona aqui e ela tá muito legal mesmo, tá bem completa. Basicamente é um ChatGPT turbinado. Lembrando, pessoal, que essas ferramentas LLMs é muito importante a gente não utilizar dados sensíveis, como senhas de banco ou colocar aí o cartão de crédito para fazer algum teste. Evitem isso, porque isso pode ser indexado pelo bot e aí pode causar algum problema para você. Uma outra ferramenta super legal também é a Mentify, que é um serviço de geração de documentação em tempo real. Então, imagine que você fez um sistema e aí chega aquela parte de documentação que às vezes a gente fica um pouco travado para escrever as melhores palavras, montar uma aparência agradável na documentação. Seus problemas acabaram com essa ferramenta. Então, ela pode explicar como utilizar, como configurar seu produto ou serviço. Ela descreve os endpoints, parâmetros, respostas de payload, exemplos de interface, fornece até documentação de SDK, caso você utilize. Pode montar tutoriais, casos de uso, perguntas frequentes. A documentação fica muito bonita e ela fica otimizada para engajamento. Então, tem imagens, tem a linguagem de Markdown, né, de texto, então você consegue customizar muito fácil ela. E ela é muito fácil de manter. Tem integração com diversas outras ferramentas, como Slack, caso você queira comunicar com a sua equipe quando tiver alguma atualização. E tem um preço gratuito também, a primeira versão é gratuita.
Caso você queira testar, tem a versão free, aí depois vai para a versão Startup, Growth e Enterprise. É só você consultar os preços da ferramenta. Um outro site muito interessante é o Black Box AI. Ele tem diversos modelos e o que eu achei mais interessante que ele tem agentes. Então na página inicial você vai encontrar lá, por exemplo, um expert em Python, expert em JavaScript, em Java. Então você consegue dar um contexto maior para a ferramenta te auxiliar. E uma coisa muito legal dele também, que agora os outros GPTs estão implementando também, como começar a implementar no ChatGPT 4.0, que é você fazer um upload de um arquivo e solicitar para o chatbot criar alguma página em HTML, por exemplo, criar uma interface através de um desenho simples ali. Então são ferramentas poderosíssimas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Uma outra ferramenta muito legal para geração de páginas web. Caso você tenha pressa, crie páginas simples, apenas 3 páginas, por exemplo, tem a ferramenta chamada Durable, que ela é um gerador de páginas HTML. Eu achei interessante porque tem suporte a e-mail, você pode colocar artigos em blog, claro que vai ficar limitado a um usuário apenas, mas já pode te auxiliar num caso de uma necessidade mais simples. Reforçando, pessoal, essas ferramentas não estão aí para substituir ninguém, nenhum desenvolvedor. A experiência que a gente tem hoje na área não vai ser substituída. Essas ferramentas, elas são muito úteis para a gente e é simplesmente para a gente ter mais produtividade. Então, no meu ponto de vista, um bom desenvolvedor não será substituído. Claro que tarefas simples serão substituídas, coisas rápidas ali, que até o próprio dev, às vezes júnior, gastaria um pouco mais de tempo. Às vezes o bot pode auxiliar em tempo mais rápido. Mas isso não garante que você vai suprir a sua necessidade de negócio. Porque o chatbot, ele tem várias limitações também. Sobre contexto, sobre a necessidade da área de negócio. Então, use com responsabilidade. E saiba que aquilo é para te auxiliar. Ele não vai substituir você, pelo menos não por agora. E também não necessariamente ele vai acertar no código, não será o código mais otimizado. Então é por isso que é importante você saber dessas limitações, saber que não é uma bala de prata para tudo, mas que possa calhar aí em algumas necessidades básicas. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Caso tenha alguma outra ferramenta interessante, coloca aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu, fui!